Atos capítulo 11, eu quero ler com vocês o versículo 25 e o versículo 26. Para, a partir de então, nós construirmos o nosso pensamento e as reflexões dessa noite. Esse é um texto apenas de introdução. Nós vamos trabalhar de fato o texto de Filipenses, capítulo 3, ok? Mas aqui diz assim: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Esse texto é interessante porque, a despeito de há muito tempo antes dessa situação de Atos 11 já haver sobre a terra a igreja ela nasce em Atos capítulo 2. Vocês podem acompanhar Atos 2 ali no dia de Pentecostes. Começa efetivamente a história da igreja, a igreja em Jerusalém. Então houve o predomínio da igreja em Jerusalém por muito tempo. Somente então, depois da morte de Estevão, foi que então houve a dispersão da maioria dos discípulos, que saíram então levando o evangelho para outras regiões, para outros lugares. Capítulo 9 de Atos mostra a conversão de Saulo de Tarso. E Saulo, tendo se convertido, ele teve um momento bastante conflituoso assim que ele se converteu em Jerusalém, porque ele saiu pregando, anunciando Cristo e o reino de Cristo. Mas me parece que a mensagem que o apóstolo Paulo pregava em Jerusalém começou a tirar a paz da igreja em Jerusalém. Ou seja, a igreja em Jerusalém gozava de uma certa harmonia com as autoridades constituídas da época, tanto do meio da religião judaica quanto da política. Diz que a igreja tinha uma certa paz. E a mensagem de Paulo começou a tirar um pouco a paz da igreja em Jerusalém. Ou seja, os irmãos de Jerusalém pensaram: se Paulo continua pregando, o que vai acontecer? Certamente a igreja vai sofrer perseguição, a igreja vai perder a sua paz. Foi então que Paulo, ele foi mandado embora de Jerusalém. Os irmãos pegaram Paulo e o enviaram para a sua casa em Tarso, a sua cidade de origem.